Nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal do PodPets e agora nós criamos aqui uma playlist. Né? Eu não sabia o que é playlist, eu cheguei a 60 anos sem saber o que era playlist. Playlist é quando a gente vai falar de um assunto, né? Onde que as pessoas se interessam por ele. Né? Eu sei o quanto que esses assuntos são importantes, nós vamos falar aqui nessa playlist sobre as principais doenças de cães e gatos. Né? E para você ainda que não conhece nenhuma, a gente vai fazer a coisa bem simplesinha, não vai se tratar. Não vai ser da tratada da doença, nós não podemos fazer isso aqui, não vai ser para dar muito, né, um conhecimento. Se quiser estudar, vai ter que estudar mais profundamente cada doença dessa, mas o nosso objetivo aqui é salvar vidas. Aí, se você assistir esse vídeo nosso, você pode salvar uma vida só entendendo o que é uma doença. E o que pode fazer para ela, para prevenir, para evitar, para não deixar ela aparecer. E eu vejo que a grande maioria dos animais que morrem hoje é por desconhecimento e às vezes de falta da gente esclarecer. Então vamos deixar bem claro que hoje nós vamos começar aqui com a principal doença, a que mais mata os nossos cachorrinhos, que é a sinomose. Assim, então hoje não tem condições de falar se a sinomose mata mais ou se é a leishmaniose, depende muito da região do país, né? Mas aqui em Minas Gerais o clima é muito favorável, né? E tudo é favorável para a sinomose, mas a gente tem hoje muita arma contra a sinomose. Então nós vamos falar da sinomose aqui. A sinomose é uma doença a vírus que causa diarreia, vômito nos cães, diarreia, causa problema respiratório, pneumonia, catarro pelo nariz e causa distúrbios neurológicos. Né? No final da vida, da doença, a doença ela tem fases, nós vamos falar aqui um pouco das fases dela, só para você entender. Não é tudo igual, tá, gente? Não é uma receita de bolo. Mas a sinomose, primeiro, ela começa normalmente, ela ataca principalmente os filhotinhos entre a idade ali de 45 dias e 90 dias, é onde que eles estão perdendo os anticorpos maternos e estão adquirindo os anticorpos vacinais. Vocês vão ver no final aí, se vocês quiserem saber um pouco sobre vacina, e nosso foco aqui agora não é falar de vacina, mas a solução para a sinomose é a vacina, que a gente tem uma vacina já para 28 dias de idade, para parvovirose e sinomose, que são as duas doenças mais complicadas e são as duas que nós vamos falar aqui primeiro. Então ela tem um nome de sinomose ou esgana. Esse nome eu achei feio, mas sempre existiu. E o que a gente sabe que a sinomose provoca no animalzinho? Ele ataca tanto filhote como adulto, tá, gente? Não pode desprezar isso. Muita gente chega com um cachorro adulto aqui com sinomose e acha que não tem que vacinar mais. Então é vacinar como filhote e vacinar o resto da vida. Até o final da vida, continua vacinando a vacina múltipla, que nós já falamos lá no nosso canal de vacina. Só você ir lá, você vai saber tudo sobre a vacina múltipla. E lá dentro da múltipla tem a sinomose lá. Então a sinomose é uma doença a vírus que causa vômito, inicia normalmente em vômito, depois tem diarreia, às vezes diarreia branca, pode ser uma diarreia sanguinolenta também, o animalzinho perde peso, emagrece. Então os sintomas básicos é vômito, diarreia, encefalite, tá? Encefalite, que é dor de cabeça, né? Que é onde começa a dar os problemas neurológicos. Pneumonia, que começa a sair catarro pelo nariz, e distúrbio de locomoção e neurológico no geral. Eu até li aqui porque eles estão resumindo, mas na verdade começa com vômito, o animal já amanhece prostrado, com a carinha triste, depois você vê ele vomitando, ele para de comer, aqui é anorexia, falta de apetite, ele começa vomitando, depois ele tem uma diarreiazinha, não come mais, desidrata, vai perdendo peso, emagrecendo. Você vê que o animalzinho está debilitando. Antigamente, quando a gente quando eu não era veterinário, antes de eu ser veterinário, a gente conhecia isso como sendo, com o nome que o pessoal usava lá no interior, pistear. Eu não sei se vocês já viram falar aí, falar assim, a ninhada pisteou e morreu tudo. Na verdade, aquilo já era sinomose, gente. A gente não sabia. Sinomose, às vezes, parvovirose, nós vamos falar da parvovirose também, a gente vai diferenciar uma da outra. Tá? Mas a sinomose, ela começa, então, vamos lá, com vômitos. O animalzinho fica prostrado, com aquele olho mais esbugalhado, às vezes, triste, para de comer. E, normalmente, que é anorexia, falta de apetite, e o animalzinho começa a vomitar e vai emagrecendo. Aí tem de tudo. Aí depois vem a diarreia, a fase entérica, que é a fase de diarreia, né, que a gente chama fase entérica, que é a fase que dá no gastrointestinal, da gastroenterite no cachorro, né? E ele começa a ter diarreia mole, vai perdendo coisa, para de comer, não alimenta de jeito nenhum, não come nem aquelas coisas que ele mais gosta. Você dá para ele, não come.
né? E a gente depois tem um processo de encefalite que é muito comum, tá, gente? Dor de cabeça, o cachorrinho começa às vezes a chorar durante a noite, ele chora um pouquinho e para, chora um pouquinho e para, chora um pouquinho e para. Isso é encefalite, dor de cabeça, né? E aí, na verdade, aí já é um quadro que já está mais avançado e dá o quadro de pneumonia. O que é pneumonia? Começa a ter problema respiratório, ele começa a sair um catarrozinho pelo nariz, ele começa a ter dificuldade respiratória, né? E esse quadro de pneumonia, ele vai avançando até um ponto que o cachorro começa a não conseguir nem respirar de jeito, fica com a narina tampada, né? E depois vem o distúrbio neurológico. No distúrbio neurológico, o animalzinho começa a ter convulsão, né? E começa a ter, às vezes, para de andar, ele cai o trem posterior. O que é o trem posterior? As patas traseiras. Ele cai, aquilo não consegue se locomover mais. Então, essas fases, elas são bem evidentes dentro da sinomose. Porém, alguns casos, às vezes o cachorro você já começa a perceber o sintoma lá no animalzinho, não caminha mais. Tem gente que diz, meu animalzinho parou de andar. Eu pergunto, está com a vacina de sinomose em dia? Né, a múltipla em dia? Não. Qual a idade dele? Então, na verdade, a gente tem que ir para essas anamnese, que é o que a gente faz aí no início, na hora da gente perguntar. Às vezes, 2 palavras que a pessoa fala, eu já sei que é sinomose. Né? Eu já vi gente que me liga e fala a respeito, pô, meu cachorro está com isso, isso, isso. A gente está tão acostumado com isso, gente. Por isso que é bom você entender, escutar aí o que é sinomose, né? Estudar. Eu já escutei essa palavra, já falei essa palavra provavelmente mais de 1 milhão de vezes. Eu não sei quantas vezes eu falei, mas eu falo de sinomose muito, muito. Só que nesse vídeo aqui eu já devo ter falado a palavra sinomose umas 20 vezes. Mas é bom se acostumando com ela, principalmente quem vai ser veterinário, quem gosta de animais, quem quer trabalhar com proteção animal, quem quer não ver nossos animais morrendo na rua aí. Então, gente, se você compartilha um vídeo desse aí, você pode ajudar a evitar milhares de óbitos por causa de sinomose. Eu vejo que a maioria das vezes o problema mais grave é a falta de informação, que normalmente os proprietários chegam na gente e falam, se eu soubesse disso, no meu cachorrinho não ia chegar nesse estágio. Então, qual que é a solução lá? Iniciar a vacinação lá com 30 dias de idade, com 28 dias, na verdade, com a parvovírus e sinomose. Se você der essa vacina, a chance do cachorro ter sinomose já é muito pequena. Existem vários laboratórios e a vacina dá um nível de proteção bem grande. Então, evitar. Agora, saber os sintomas de sinomose para ser diferenciado de outro é muito importante. Às vezes o pessoal acha que está com sinomose e me pergunta, esse cachorro pode ser sinomose. Eu pergunto, como é que está a vacinação? Se a vacina estiver em dia, dificilmente, raramente, quase impossível, um cachorro... Eu tive um caso na minha vida toda, de 28 anos de veterinário, um caso de um cachorro, que era uma cadela que era vacinada e teve sinomose adulta, mas um caso em 28 anos. Então, na verdade, o processo mesmo, a proteção, evitar a solução para a sinomose, para a parvovirose, para a maioria das doenças, é a vacinação. Então, se usar a vacina ali, não vai ter essa sinomose. Então, vamos repetir aqui, só para a gente avaliar direitinho, quais são os sintomas, né, de sinomose mesmo, bem evidente aí. Vômito, emagrecimento, anorexia, que é falta de apetite, diarreia, né, depois vem o quadro de encefalite, que é dor de cabeça, comum demais nos filhotinhos entre 40 e 60 dias, 70 dias de idade. Só de ver o cachorrinho dando aquele latidozinho, já está começando a ter um problema neurológico, depois que ele para de chorar, ele fica com o olho todo esbugalhado, você vê que ele está assim, né, que ele está perdido, já está entrando na fase neurológica. Aí tem a fase neurológica, que é a fase de pneumonia. A fase neurológica, a fase onde o cachorro, a fase neurológica é onde a fase onde o cachorro perde a locomoção, ele não começa a se locomover direito, ele começa a ter esse quadro, crises de convulsão, e às vezes as convulsões elas duram, às vezes, poucos minutos, depois passa a durar mais tempo à medida que a doença vai avançando. Então, o que você pode fazer nesse sentido? Começou a ver, né, já uma das coisas que tem que fazer, primeiro, vacinar, para não ter esse problema. Segundo passo, começou a ter esse sintomazinho, procura o veterinário, gente. O veterinário que vai te ajudar. E tem muita coisa na internet aí que o pessoal fala, que faz, mas não tem sentido nenhum para combater a sinomose. O veterinário sabe o que ele vai fazer. Todos os casos de sinomose são solucionados? Nem sempre. O prognóstico dessa doença é muito reservado, muito mesmo. Ele é basicamente, quase impossível a cura. Eu vejo, sim, pouquíssimos casos da recuperação total. Que a gente tem uma recuperação onde o cachorro não fica com nada. Mas normalmente, quando o cachorro tem uma sinomose, se ele passar pela sinomose, ele fica com sequelas quase que o resto da vida. O que são sequelas? Distúrbios neurológicos,
convulsões às vezes, de vez em quando, o cachorro não consegue se estabilizar bem. Então, na verdade, gente, a doença é muito grave para a gente não tomar as providências antes. O ideal é tomar as providências antes. Então, ele causa vômito, diarreia, encefalite, que é dor de cabeça, pneumonia, que é problema respiratório, e distúrbio de locomoção e neurológico. Nós vamos falar aqui um pouquinho só, mas só um detalhezinho. A sinomose, algumas pessoas confundem a sinomose com a parvovirose. Aí, às vezes, muita gente vai falar assim, o cachorro morreu com parvovirose. Eu pergunto, como que ele terminou o finalzinho da vida dele? Quando ele morreu, o que estava acontecendo com ele? Ah, não, ele estava tendo ele não estava dando conta de andar e estava tendo uns quadros de convulsão. Não foi parvovirose, porque parvovirose não causa isso. Parvovirose não causa, parvovirose só causa diarreia, vômito, não causa encefalite, não causa pneumonia e não causa distúrbio neurológico. Então, a gente tem que diferenciar uma das outras. E o início, gente, é muito parecido. Porque o cachorro começa a vomitar, fica prostrado, tem diarreia, com sangue também. Só que na diarreia por parvovirose, o cheiro das fezes já condena, já conta que é parvovirose. A sinomose, às vezes, não tem uma diarreiazinha líquida que não tem muito mau cheiro. Então, as fezes não são muito mal cheirosas. Então, nós falamos aí da sinomose. Eu gostaria que se vocês interessaram pelo assunto, clique na nossa playlist, no nosso canal, inscreva aí para que você possa estudar mais sobre o assunto, estudar sobre sinomose, ver aí, alguns textos. Nós vamos criar um texto aqui junto, para que você possa ter uma referência junto do áudio aí, do vídeo, para que você possa compartilhar nosso áudio, para às vezes não que você seja beneficiado com isso, mas você pode já dar um amigo seu que acabou de adquirir um cachorrinho lá e não vacinou ele ainda. Ele vai ver lá a importância da vacinação, vai saber o que é sinomose e não vai deixar o cachorro dele ter sinomose. Então, na verdade, a gente tem que fazer prevenção. Todas as doenças são preventivas, mas a sinomose ainda é a doença que mais precisa de fazer prevenção, que na verdade é uma das doenças que mais matam o nosso cachorro e que o prognóstico, a possibilidade de recuperação é muito, muito ruim, muito ruim. E mesmo os casos que sobrevivem, que os cachorros sobrevivem à sinomose, ele às vezes fica com sequela o resto da vida. Dos casos aí que a gente vê, a maioria fica com sequelas. Então a gente vai terminar esse vídeo por aqui, tá? O Luciano vai encerrar o vídeo ali, ele vai trabalhar esse vídeo aqui para a gente poder falar mais. Provavelmente nós vamos voltar no vídeo anterior, no nosso vídeo inicial aí, já fala de uma testemunha de uma menina que teve um cachorro com sinomose que foi curado. Mas nem todo a gente tem essa solução. Então clique na nossa playlist, você vai saber, além de sinomose, vai saber de todas as doenças mais importantes de cães e gatos. Nós vamos falar aí no mínimo de umas 20, e você vai poder ganhar conhecimento, ajudar as pessoas a não passar por isso, e falar, não, mas eu não sabia, eu vi, o meu colega teve isso, teve aquilo. Se você tem um amigo e gosta realmente, amigos, gente, são pouquíssimos. Se você tem um amigo que tem um cachorrinho, que você acha que ele não está sendo bem vacinado, que ele não está sendo bem cuidado, em vez de ficar criticando, manda um vídeo para ele, encaminha o vídeo para ele, fala assim, ó, lá, assiste esse vídeo aqui que está falando sobre sinomose, e pode te ajudar. Então nós temos que fazer isso no intuito de salvar vidas, e esse é o nosso objetivo. Clique no nosso canal que você vai aprender como evitar muita doença do cachorrinho. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, muito obrigado.